Aula 11. Segurança e desempenho. A vulnerabilidade do Windows deve-se a vários fatores, principalmente por ser o sistema operacional mais popular do mundo. As porcentagens aproximadas mais atuais de usuários de diferentes sistemas operacionais, incluindo tanto ambientes domésticos como corporativos, revelam os seguintes números: Windows, 88%. macOS, 6%. Unix, Linux, 5%. Outros, 1%. Apesar das constantes quedas de uso do Windows devido à impopularidade não prevista pela Microsoft da versão Vista, os indicadores não revelam qualquer mudança substancial nas estatísticas. Essa afirmação é reforçada pelo fato do anúncio da versão provisoriamente chamada de 7 do Windows, que foi lançada como sucessora da versão Vista. Consequentemente, é criada uma grande expectativa por parte da comunidade dos usuários de informática em geral, incluindo a utilização do sistema operacional por empresas de qualquer porte, e, em linhas gerais, podemos dizer que seguramente o Windows continuará sendo o sistema operacional mais utilizado no Brasil e no mundo. O paradoxo estende-se ao pacote de programas para escritório Microsoft Office, pois apesar dos constantes lançamentos de programas semelhantes a custos de utilização infinitamente menores, como o OpenOffice ou BROffice, o conjunto de aplicativos da Microsoft mantém-se na dianteira. Antes da popularização da internet, a principal e praticamente única providência a ser tomada por um usuário intermediário para manter a segurança de seu sistema era a instalação de um bom software antivírus. Essa política, por força da necessidade, foi completamente modificada não só pela crescente dependência dos computadores da internet, mas também pela metodologia de conexão adotada nos dias atuais, composta de conexões por banda larga intermitentes, as quais não necessitam da utilização de um discador ou operações para sua realização. E as tecnologias sem fio, wireless, que permitem a conexão de desktops, notebooks e PDAs à internet sem o uso de cabos, bastando selecionar uma rede disponível dentro de um raio de alcance muitas vezes de limite nada modesto. Todas essas considerações obrigam o usuário a conhecer mais das peculiaridades de segurança para a adoção de medidas mais avançadas, incluindo, como veremos no próximo tópico, a utilização correta do firewall. Modelo de rede OSI e firewall. O modelo OSI serve de base para qualquer tipo de rede, LAN, MAN e WAN, e é dividido em 7 camadas ou pilhas, sendo cada uma com sua devida funcionalidade. A camada 1, ou camada física, define os meios de comunicação. São características como os níveis de voltagem em um cabo, quantidade de ondas eletromagnéticas e distância máxima atingida por uma rede são definidas por essa camada. O objetivo principal dessa camada é fazer com que um bit 1 transmitido por uma estação seja entendida pelo receptor como bit 1 e não como bit 0. A camada 1 trabalha então basicamente com as características mecânicas e elétricas do meio físico. A camada 2, ou camada de enlace, recebe e transmite uma sequência de bits, sequência de zeros e uns da camada 1, e os transforma em uma informação válida para que seja utilizada pela camada 3. Trata do endereço físico de cada dispositivo e da entrega ordenada de informações. O endereço físico de cada dispositivo é conhecido como MAC, Media Access Control, que é configurado pelo seu fabricante. O MAC é composto de 6 bytes e é normalmente indicado em hexadecimal. Por exemplo, um número 00 pontos, 80 pontos, 63 pontos, A3 pontos, F4 pontos, 2D, no qual os primeiros 3 bytes são formados por um código que representa o fabricante, que é definido pela IEEE, e os últimos 3 bytes são definidos ou fornecidos pelo próprio fabricante da placa. Alguns dispositivos que fazem parte dessa camada são as placas de rede e os switches. Camada 3, ou camada de rede, fornece seleção de caminhos entre 2 computadores que queiram se comunicar, que podem estar localizados em redes geograficamente distantes, oferecendo um controle de congestionamento. A seleção do melhor caminho é conhecida como roteamento. Um exemplo de dispositivo que se enquadra nessa camada é o roteador, atualmente usado até mesmo em nossas residências e presentes em muitos modems para conexão ADSL. A camada de rede é responsável pelo endereçamento IP que determinados dispositivos de rede possuem, placas de rede, roteador, modem roteador, access point, etc.
ou um dispositivo de rede possui para identificá-lo na rede. Toda a função de roteamento e identificação para o usuário é feita pelo endereço IP. O dispositivo, então, além de possuir um endereço referente à camada 2, o endereço MAC, possui também um endereço referente à camada 3, o endereço IP. Essa camada pode fazer o agrupamento de pequenos pacotes em um único para a transmissão pela rede, ou a subdivisão de pacotes grandes. No destino, os dados são recompostos no seu formato original. Camada 4 ou camada de transporte segmenta as informações a serem enviadas de um computador e monta as informações novamente em uma sequência correta no computador que as estiver recebendo. Essa segmentação acontece pelo fato de as informações não poderem ser enviadas de uma vez só, em um único pacote. Como exemplo de protocolos presentes nesse nível, temos o TCP/IP, Transfer Control Protocol, e UDP, User Datagram Protocol. Camada 5, ou camada de sessão, controla o transporte de dados de uma maneira mais refinada que a camada 4, que é a camada de transporte, em determinadas aplicações. Uma sessão permite que duas estações se comuniquem por meio de um protocolo comum entre elas, possibilitando a troca de arquivos e mensagens. Se porventura a rede falhar, os computadores reiniciam a transmissão dos dados a partir da última marcação recebida pelo computador receptor. Camada 6, ou camada de apresentação, define o formato de dados a serem trocados e representados entre as aplicações, além de recursos como o tipo de compactação e criptografia dos dados. Camada 7, ou camada de aplicação, é a camada OSI mais próxima do usuário. Ela fornece uma interface que permite acesso a diversos serviços de aplicação e converte as diferenças entre distintos fabricantes, proporcionando a comunicação entre eles. Um exemplo: transferência de um arquivo do sistema operacional Linux para o sistema operacional Windows. Ela fornece serviços de rede aos aplicativos do usuário, como os protocolos reconhecidos pelos programas dos usuários finais da rede. Exemplos de protocolos desse nível são NFS, Network File System, protocolo de compartilhamento do arquivo do Linux, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, protocolo para transferência de e-mails, e FTP, File Transfer Protocol, protocolo para transferência de arquivos. Um sistema de firewall deve garantir um nível extra de segurança para qualquer sistema. Muitas vezes, mesmo um sistema vulnerável pode tornar-se seguro com a ajuda de um bom firewall. O firewall pode ser definido como uma barreira de proteção, a qual todo o tráfego de dados entre uma LAN, Local Area Network ou rede de área local, e a internet deve passar por ele. O firewall possui a finalidade, então, de permitir somente a transmissão e a recepção de pacotes, dados de conexão autorizados. Um firewall pode ser criado pela junção de hardware e software, ou somente em software. Ele possui, dentre suas funcionalidades, a função de bloquear portas que eventualmente são usadas pelas pragas digitais e programas não autorizados. Ele deve evitar que informações de uma LAN específica sejam capturadas por computadores maliciosos da internet e que sistemas tenham seu funcionamento prejudicado pela ação de hackers. O firewall pode ser implementado por meio de 5 soluções distintas: filtro de pacotes, proxy firewall, stateful firewall, firewall de aplicação e comandos e opções de firewall. O firewall, quando trabalha com um filtro de pacotes, possui um conjunto de regras que analisam e filtram pacotes enviados por redes distintas de comunicação e deve analisar individualmente os pacotes à medida que estes são transmitidos da camada de enlace, que é a nossa camada 2 do modelo OSI, para a camada de rede, a camada 3 do modelo OSI. Um exemplo seria um servidor com múltiplas interfaces de rede, sistema operacional e um programa de computador desenvolvido para analisar e bloquear o fluxo de dados entre as interfaces de rede. Essas regras, geralmente, são formadas estabelecendo os endereços de rede de origem e endereços de rede de destino, além das portas TCP e IP envolvidas na conexão. Com o filtro de pacotes, são bloqueados pacotes provindos da rede externa com endereços da rede local. São descartados também pacotes provindos de uma rede interna com endereço de origem não local que fossem destinados à rede externa. Essa última ação é usada para prevenir que utilizadores de uma rede local iniciem ataques de IP contra máquinas externas. A principal desvantagem em usar filtros de pacote como sistema único de firewall é que ele permite que agentes maliciosos possam produzir pacotes simulados. O firewall, quando trabalha como proxy firewall, recebe todo o fluxo de conexão de uma LAN e origina um novo pedido sob a sua responsabilidade. Dizemos nesse caso
que é um exemplo de proxy não transparente, no qual a resposta para o pedido é analisada antes de ser entregue para um solicitante original. Sua principal desvantagem é que introduzem perda de performance na rede, já que as mensagens e pacotes devem ser processadas 2 vezes pelo gateway e pelo agente de proxy. Quando se trabalha como Stateful Firewall, se utiliza a tecnologia SMLI, Stateful Multi-Layer Inspection, ou inspeção de estado multicamada, que inspeciona o tráfego para evitar pacotes ilegítimos, guardando o estado de todas as últimas transações efetuadas. Ele examina cada pacote em todas suas camadas no modelo OSI, desde o transporte até a aplicação, e pode impedir o funcionamento do MSN Messenger, ferramenta de chat texto, ou Skype, ferramenta de VoIP, por exemplo. Já o firewall de aplicação surgiu a partir da década de 1990 para suprir as falhas dos tipos de firewall existentes. Com o aumento exponencial do comércio eletrônico, percebeu-se que mesmo as últimas tecnologias em filtragem de pacotes TCP/IP poderiam não ser tão seguras assim. Esse firewall analisa todas as particularidades de cada protocolo e toma decisões que podem evitar ataques maliciosos. Embora o início de seus estudos e implementações tenham ocorrido desde o começo da década de 1990, foi a partir do ano 2000 que o firewall de aplicação dominou o mercado dos softwares. O seu primordial objetivo é o de analisar o protocolo específico da aplicação e tomar decisões dentro das particularidades da aplicação, criando uma complexidade infinitamente maior do que configurar regras de fluxo de tráfego TCP/IP. Com um sistema de firewall de aplicação instalado em um computador que esteja conectado em uma rede corporativa, evita-se que os seus usuários acessem serviços ou sistemas indevidos em seu computador, além de ter o controle sobre as ações realizadas na rede, sendo possível até mesmo descobrir quais usuários as efetuaram. Antes de esperar qualquer proteção por parte dos sistemas de proteção instalados no computador, como os antivírus e firewalls, é necessário o hábito de não abrir arquivos anexados em e-mails com extensões suspeitas, por exemplo, .exe, .scr, etc. Não aceitar e executar arquivos oriundos de chats e de pessoas desconhecidas. Principalmente, evitar os arquivos .doc de origem não confiável, pois neles podemos encontrar vírus de macros, que são programas inseridos nos textos e capazes de infectar todo o sistema operacional. Para abrir documentos .doc de origem suspeita, podemos, por exemplo, utilizar o programa WordPad, que não executa vírus de macro.